Salve, salve, galera. Tô aqui fazendo esse vídeo. Fiz muitas opções, deu errado o som, enfim. Não é fácil falar sozinha pro vídeo, às vezes me confundo bastante com as palavras e falo algumas bobagens, mas é só para apresentar brevemente o assunto para vocês, pra gente já começar mais engrenados, mais fluido no sábado, porque a gente tem que otimizar o tempo, né? Então, vou me botar pra jogo aqui, master, me botando pra jogo porque nunca fiz isso, enfim, vamos nessa. Daí no sábado a gente questiona, as meninas me corrigem e a gente, né, vai chegando em lugares juntos, né? Do que eu vou falar? Eu vou falar dos efeitos. Os efeitos é uma característica, né, dos espetáculos circenses que foi apresentada pra gente pelo Jean-Michel Guy. Os efeitos seria um impacto, como assim dizer, do espetáculo, né? O que fica, o que chega, né, no público. Um espetáculo, ele pode ter muitos efeitos, né? Diferentes efeitos ao longo do espetáculo, mas ele tem um efeito final, né? Um impacto final, uma sensação final, né? Que geralmente que caracteriza ele em algum lugar maior, né? Então teria os efeitos ao longo do espetáculo e o efeito global, que é esse efeito final do espetáculo. Quem falou sobre efeito pra gente, quem apresentou essa ideia, foi o Jean-Michel Guy. Se não me engano, o Jean-Michel Guy trabalhou com o Eric e o Edmar. E ele é um cara, um artista e sobretudo um pensador, assim, um cara que tem umas teorias e tem um pensamento muito forte sobre o circo. Ele foi funcionário público, não sei se ele ainda é, posso estar um pouco enganada aí na apresentação dele, mas ele ganhou um cargo no então Ministério da Cultura, na área de circo. E aí ele foi super se aprofundar, estudou muito e assistiu muitos espetáculos. Ele falou pra gente na época, o número, eu me esqueci, mas era algo muito absurdo, tipo como 200 espetáculos num ano só. E aí ele identificou esses efeitos, e eram espetáculos de vários estilos diferentes, né, de circo de lona, de circo recém-saídos da escola, enfim, e ele identificou esses efeitos como presentes quase sempre dentro dos espetáculos e identificou e definiu mais ou menos essa teoria, assim, como existindo um efeito global dos espetáculos e muitos efeitos, enfim. É isso, ele então elencou 6 efeitos principais que ele identifica nos espetáculos, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então eu vou falar quais são os 6 efeitos, depois vou destrinchar um pouquinho cada um deles, para o vídeo não ficar muito grande, vocês conseguirem chegar até o final, e vou mandar por escrito os efeitos com o link dos vídeos para vocês poderem dar uma olhada. Não precisa assistir o vídeo na íntegra, mas dar uma olhada, ver o que eu tô querendo falar, ver se entende, ver se surge questionamentos, pra gente então seguir o diálogo mais afinados no sábado. Então vamos lá, os 6 efeitos. O primeiro é de gosto e julgamento. O segundo é social. O terceiro é de estranheza, de estranhamento. O quarto é de sentido, sensorial, né? E o quinto é de leitura e o sexto, emocional. O Roberto Magro ainda sugere mais um efeito que está sempre bastante presente dentro das dramaturgias circenses e dramaturgias em gerais, que é um efeito Kinder, que é o efeito surpresa. Mas o efeito Kinder, geralmente, ele é um efeito que está sempre no meio do espetáculo, ele não tem como ser um efeito final, sabe? Ele é um ponto do espetáculo, né? Um efeito pontual. Que a gente também pode falar dele, né? Que é uma sugestão do Roberto Magro. Vamos lá, destrinchar. Então, o efeito número 1, que é o efeito de gosto e de julgamento, ele é um efeito, um recurso que você pode usar partindo da ideia de agradar, da ideia, ou desagradar, né? Da ideia
trabalhar exatamente nesse lugar do gosto mesmo, né? Eu gosto, não gosto, né? Tipo, isso é bonito, isso é feio. Então você faz tudo muito esteticamente pensado, tem uma dramaturgia que segue numa linha bem efeito de gosto. Assim, quero que isso seja bem agradável, assim, e dá uma sensação de conforto para a plateia, assim. O exemplo do espetáculo que eu estou mandando relacionado ao efeito de gosto é o Marcel et ses drôles de femmes. La Femme de Trop é o nome do espetáculo. Então ele vai construindo essa narrativa bem agradável, tudo é bem assim, e tem um momento que tem uma chavezinha que muda e que eles denunciam isso, eles denunciam esse efeito de gosto. Tipo assim, vocês estavam gostando? Foi feito para vocês gostarem, mas nem tem tanta harmonia assim como vocês estão achando. Eles se apresentam como um grupo super harmônico, todo mundo se ama, olha que coisa mais linda, e de repente tem uma tensão que se cria, e aí dá uma quebrada, assim, o público olha e fala, eita, tipo, fui manipulado, né, dessa sensação, assim, então eles jogam com isso, eles denunciam que esse é o efeito, é proposital. O efeito social, ele é um efeito de falar algo de novo, né? De despertar um incômodo, de falar sobre coisas que estão acontecendo no aqui e agora, ou de colocar as pessoas, deslocar as pessoas dos seus lugares mesmo, assim, social mesmo, questionar, né? Se deslocar um pouco, né? Nesse universo social mesmo, assim. Bem comum, assim, em espetáculos, por exemplo, performances de rua, que ela tem um deslocamento, né? Eu passo todo dia aqui por essa rua, e de repente tem uma performance muito estranha, assim, denunciando coisas que eu não via, ou me deslocando, fazendo com que eu tenha que sair daqui, né, pra enxergar de outro ângulo. O efeito que tá indo junto, eu esqueci o nome dele, acho que é Catalão, o nome do artista é João Catalão. Ele é um espetáculo onde ele carrega um tronco durante horas pela cidade e as pessoas têm que abrir caminho para ele. Então você tá no seu lugar normal e passa um cara vestido todo social, só que carregando um tronco gigante. Depois ele faz desse tronco um mastro, enfim. Então tem esse deslocamento, assim, né? Bem característico das performances, assim. O efeito de estranhamento e estranheza, ele para você criar um estranhamento, você precisa criar também uma familiaridade, né? Eu só estranho quando eu também me identifico, né? Então eu preciso saber com o que eu me identifico para poder entender o que é que eu estou estranhando, né? Senão eu nem me identifico, então não gera nem estranhamento. Então é muito comum nesse efeito você estabelecer uma normalidade, assim, né? Tipo, eu sou que nem você, olha, eu tô de calça jeans, eu sou uma pessoa normal, eu falo com você normalmente, eu tô aqui presente agora, falando agora, e de repente eu faço um trapézio cabuloso, muito surreal, né? Eu não tô vestido de colã, eu tô vestida de roupa normal, eu não tô com a minha calça por baixo do colã como uma roupa que ninguém usaria, né? Eu tô normal e de repente eu faço uma parada muito absurda. Esse é bem comum, assim. Aí um dos exemplos que vai é o exemplo do Le Vida, do Fragan, que foi dirigido inclusive pela Marúcia, que é assim, ele chega normal, aí tem as cordas, ele a princípio vai fazer uma coisa que é tipo, circo, vim ver circo, ele faz corda e de repente aquilo tudo vai tomando uma proporção absurda, né? E vai tomando uma proporção completamente absurda e vai gerando essa estranheza, tipo, não era tão normal quanto eu tava imaginando. Meu Deus, pra onde isso vai? Meu Deus, já não entendo mais nada, né? Aquilo que eu identificava num lugar, já não sei mais nem onde identificar, não sei mais onde colocar. O efeito de sentido. O efeito de sentido, ele pode ser puramente sensorial, né? Tipo um espetáculo que é só sensorial, me arrepia, ou me faz chorar, e eu não sei de onde vem aquela emoção, tipo, vem do processo, né? Ele pode ser o simples fato de deixar aberto pro espectador criar seus próprios sentidos, não tem necessariamente... Com interferências, gente. Não tem necessariamente
um sentido claro naquela história, naquela narrativa, né? É um sentido aberto, cada um entende o que quiser, né? É isso. E tem também a utilização de diferentes mídias, né? De diferentes recursos para você falar da mesma coisa, né? Que vai gerando muitos sentidos, que vai te provocando, deslocando para muitos lugares, né? E aí também é isso. Aí fiquei um pouco aqui tentando manter o foco com as crianças presentes, mas é isso. Voltando, gente, com uma pequena edição, vamos lá. O efeito de leitura é a simplicidade ou a dificuldade de ler o espetáculo, né? É a história que você pode contar mesmo quando o espetáculo não tem uma narrativa linear, né? A leitura mesmo, que você entende, né? O entendimento, compreender, né? A partitura do espetáculo, né? Mesmo que ela não tenha uma narrativa linear, você entendeu aquilo. Aí o efeito de leitura, ele não tem, a gente não botou exemplo, porque ele tá um pouco em tudo, assim, né? Ele tá presente em todos, ele também é mais difícil de ser um efeito global. E por último, né, o efeito emocional, que ele tá muito associado a esse efeito uau também, né? Essa emoção que o circo gera, né? Tipo, medo da morte, assim, meu Deus, vai cair. É bem no lugar da emoção mesmo, né? Do desespero, do frisson que o circo gera. Aí eu coloquei o número da Bia, o Beatriz, que ela cai e a cabeça dela passa assim no limite do chão, né, vai dando essa sensação de efeito uau. E algumas pessoas, alguns, inclusive tem isso no da Bia também, alguns no circo, circo principalmente circo contemporâneo, né, se é que a gente pode dizer assim, tenta dissolver esse efeito com um pouco de doçura, com uma certa coreografia e tal. E que no circo tradicional faz com o rufem os tambores, se prepara que você vai sentir uma grande emoção agora que a trapezista vai fazer o salto triplo. Mas ele tá sempre de alguma forma presente, assim, também. Também, por exemplo, nos números de mais contemporâneo, assim, mas só o fato de você ver o artista subindo na corda e no tecido já vai gerando uma expectativa de, meu Deus, vai cair, né? Uma hora vai descer. E aí vem uma queda muito grande, mesmo que disfarçada, que no final ela chegue lá e gire sem fazer tcharam. Mas é esse efeito, né? Do tcharam. É isso. Aí o efeito Kinder do Roberto Magro, ele é essa quebra na linha narrativa, né? Tipo, seja ela qual for. É uma quebra, uma surpresa que acontece em algum processo do espetáculo. O espetáculo começou assim e de repente tem uma quebra, mesmo que seja só de ritmo às vezes, né? Mas que ela deu uma quebra muito grande, assim. Tem o exemplo que a gente colocou foi o etapa de trabalho, né? Onde o Dani vai falando, e você vai ficando com a sensação de que ele só vai falar, que o número é aquilo mesmo, mas você tá super cativo, já baixou toda a sua expectativa, você tá cativo na história dele, quando de repente entra música e entra luz e as coisas vão entrando e ele vai começando a fazer então um número na corrente. É isso, gente. A gente vai trabalhar com isso, tentar usar esses recursos como processo de criação, tentar inserir esses efeitos dentro do nosso processo de criação. Então é legal que vocês consigam se inteirar um pouco desse assunto, dar uma espiada nesses exemplos que a gente mandou, ver se faz algum sentido para vocês, para a gente dar continuidade já no sábado a partir de um entendimento maior, né? Já uma apresentação sobre o assunto. Tá bom? Desculpa qualquer coisa aí, foi isso que eu consegui fazer. Não é simples fazer um vídeo falando sozinha pra tela do celular. É isso. Vamos que vamos. Beijo e até sábado.